Olá, segundo ano, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estou morrendo de saudade de vocês, mas logo, logo isso tudo vai passar e a gente vai poder estar juntinhos, se Deus quiser. Não se esqueçam de assistir todos os vídeos. Pode assistir com calma, não precisa de assistir o vídeo todo de uma vez. Assiste um pouquinho, para, dá uma descansadinha, volta, assiste o resto. Mas é importante assistir todos os vídeos e fazer também todas as atividades que eu estou pedindo, tá bom? Isso aqui é como se a gente estivesse lá na escola, tá? Chama aula virtual. A gente está tendo aula, só que a gente não tá juntinho, né? A gente tá cada um na sua casa, tá bom? Assista o vídeo e tem que dar like lá também, tá bom? A gente vai fazer a correção das atividades da semana passada. Leia com atenção as informações que foram anotadas sobre as atividades que serão realizadas pelo segundo ano de uma escola. Dia 25/2, festa de aniversário da escola. 17/4, pesquisa de campo. 16/5, feira do livro. 28/6, festa junina. 22/8, apresentação de danças folclóricas. 15/10, mostra cultural. Marque as afirmativas corretas e corrija em seu caderno as incorretas. Então vamos lá. No mês de maio será realizada a Feira do Livro. Vamos ver. Feira do Livro. 6/5, então tá certo, marca um X nela. A festa junina será realizada no mês de julho. Não, a festa junina é realizada no mês de junho, então não marca. No mês de novembro haverá mostra cultural. Não, a mostra cultural é no mês de outubro, então não marca. A pesquisa de campo será no mês de abril. Pesquisa de campo 17/4, então tá certo, marca ela. Em setembro acontecerá a apresentação de danças folclóricas. Não, a apresentação de danças folclóricas é em agosto, então não marca. A festa de aniversário da escola será no mês de janeiro. Festa de aniversário da escola é 25/2, então não é janeiro, é fevereiro. Então a gente agora vai ter que escrever no caderno as que estavam incorretas na forma certa. Então a festa junina será realizada no mês de junho. No mês de outubro haverá mostra cultural. Em agosto acontecerá a apresentação de danças folclóricas e a festa de aniversário da escola será no mês de fevereiro. Observe o calendário de um determinado mês. Então vamos observar o calendário. Resolva as questões de acordo com o calendário anterior. Pinte de azul todos os sábados. Então vamos lá? Sábados 2, 9, 16, 23 e 30. Pintar de azul. De vermelho todos os domingos. 3, 10, 17 e 24. Complete com os números. No mês indicado haverá quantos sábados? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. E quantos domingos? 1, 2, 3, 4. Indique o dia da semana em que o mês começa. Vamos voltar lá no nosso calendário para a gente ver que dia que foi o dia 1 do mês. Foi numa sexta-feira. Então vamos lá, numa sexta-feira. O dia começou numa sexta-feira. E um dia, não, um mês. E o mês terminou em um sábado, que foi o dia 30. Então, terminou no sábado. Ocorrerá o dia 21. Vamos voltar lá, ver que dia que vai dar, que dia da semana que vai dar o dia 21.
dia 21 vai dar numa quinta-feira. Todas as sextas-feiras, na escola de Marina, tem aula de inglês. Apresente os dias do mês em que acontecerão essas aulas. Então, a gente vai voltar lá no calendário e ver quais são os dias que vão dar sexta-feira. Dia 1º, dia 8, dia 15, dia 22 e dia 29. Pinte os quadrinhos com as operações de acordo com o indicado na tabela. De azul, se for maior que 10, de amarelo, se for de azul, se for igual a 10, de amarelo, se for maior que 10 e de vermelho, se for menor que 10. 7 mais 4 é 10. 7 mais 4, desculpa, gente, 7 mais 4 é 11. De amarelo, porque 11 é maior que 10. 6 mais 4, 10. De azul, porque deu 10. 6 mais 9, 15. 15 é maior que 10 de amarelo. 1 mais 9, 10. 10 pinta de azul. 3 mais 7, 10. Pinta de azul. 4 mais 6, 10. Pinta de azul, que é igual a 10. 7 mais 3, 10 de azul. 6 mais 7, 13. Se for maior, tem que pintar de amarelo. 5 mais 9, 14. 14 é maior, pinta de amarelo. 5 mais 4, 9. 9 é menor que 10 de vermelho. 6 mais 3, 9. Menor que 10 de vermelho. 5 mais 5, 10 de azul, porque deu 10. Complete as sequências fazendo as operações indicadas pelas setas. 0 mais 3 é igual a 3. Mais 3, 6. Mais 3, 9. Mais 3, 12. 0 mais 10, 10. 10 tira 5, fica 5. 5 mais 10, 15. 15 tira 5, 10. Escreva uma operação que pode resolver cada problema seguinte. Zeca levou 10 carrinhos para brincar na casa do Tino. Ele voltou para casa com apenas 6 carrinhos. Quantos carrinhos ele deixou na casa do Tino? Se ele levou 10 e ele só voltou com 6, eu quero saber quantos carrinhos que ele deixou lá. Quando a gente quer saber quanto que ele tinha e quanto que ele tirou, quando é tirou, não é menos, não é subtração. Então, ele levou 10 e ele voltou com 6. Eu quero saber quantos carrinhos ficaram. Então, eu vou pôr 10 menos 6 é igual a 4. A pata Zezé estava chocando 8 ovos quando 3 patinhos nasceram. Quantos patinhos ainda podem nascer? Eram 8 ovos, já nasceram. Se já nasceram, tiraram 3. Quanto que vai sobrar? Eu tenho 8, eu tiro 3, eu vou ficar com 5. Bernardo gastou R$6 ao fazer uma compra e ainda ficou com R$10. Quantos reais ele tinha antes de fazer a compra? O que eu vou fazer? Ele gastou 6, mas ele ainda ficou com 10. E eu quero saber quanto que ele tinha antes dele gastar. Eu vou juntar os 6 que ele gastou com os 10 que ele tem e eu vou descobrir quantos reais ele tinha antes. Então, eu vou 6 mais 10. Eu vou colocar o maior na minha cabeça, que é o 10, e vou contar mais 6. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, ele tinha R$16. Se Gustavo tem 14 lápis e Leonardo tem 7,
Quantos lápis Leonardo deve conseguir para ter a mesma quantidade de Gustavo? O que eu posso fazer? Eu posso pegar o que o Gustavo tem, tirar o tanto que o Leonardo tem, e aí eu vou saber quanto que ele precisa para ficar com o mesmo tanto que o Gustavo. Então, eu tenho 14, eu vou tirar 7 e eu vou ficar com 7. Ou então, eu vou pegar o 7 e eu vou contando de 1 em 1 até chegar no 14. E aí eu vou descobrir quanto que precisa. Assim, ó, 7, né? Ele não tem 7, eu vou contar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, se ele tem 7 para chegar no 14, ele vai precisar de mais 7. Então, eu posso fazer essas duas contas. Ou eu posso fazer uma subtração, ou eu posso fazer uma adição. Para preparar um bolo, Rita usa 4 bananas. Ela vai precisar de quantas bananas para preparar 2 bolos? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um bolo 4, outro bolo 4. Então, eu vou juntar 4 mais 4 e vai dar 8. Na minha casa tem 2 prateleiras onde estão 17 livros. Então, no total tem 17. Se 10 livros estão na prateleira de cima, quantos livros estão na prateleira de baixo? Então, o que eu posso fazer? Essa também eu posso fazer duas contas. Eu posso pegar o 10, que são os livros que estão na prateleira de cima, e vou contando até chegar no 17 para ver quanto que eu vou precisar. Então, assim, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu preciso de 7. Ou então, eu vou pegar o 17, vou tirar 10, que são os que estão na prateleira de cima, e vou ver quanto vai sobrar. Vai sobrar o quê? 7. Então, quantos livros estão na prateleira de baixo? 7. 6. Resolva os problemas e faça o registro dos seus cálculos usando a estratégia que preferir. Raquel tem R$8 e Carla tem R$7 a mais que Raquel. Quantos reais tem Carla? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade que a Raquel tem mais a quantidade que a Carla tem a mais, e aí eu vou descobrir quanto que a Carla tem. 8 mais 7. Põe 8 na cabeça que ele é o maior, e quanto mais 7? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a Carla tem quanto? 15. Letícia tem 7 anos e Tatiana tem 12. Quantos anos Tatiana é mais velha que Letícia? Gente, eu quero saber a diferença entre as duas. Quantos anos que a Letícia é mais velha? Então, eu tenho que pegar a idade da Letícia, da Tatiana, tirar a idade da Letícia e vou saber quantos anos que a Tatiana é mais velha que a Letícia. Então, eu vou pegar o 12, vou tirar 7 e vai sobrar 5. Durante um jogo, Sara perdeu 5 cartas, mas ainda ficou com 7. Quantas cartas ela tinha ao começar o jogo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de cartas que ela perdeu, vou juntar, quando junta é o quê? Adição, com a quantidade de cartas que ela ainda tem, e aí eu vou descobrir quanto que ela tinha no começo do jogo. Então, eu vou pegar 5 mais 7. Põe o 7 na cabeça, porque o 7 é maior, e junto com 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, quantas cartas que ela tinha antes de começar o jogo? 12 cartas. Pedro ganhou 8 bolinhas de gude no jogo, e agora ele tem 18. Quantas bolinhas ele tinha antes de começar o jogo? Olha, ele ganhou 8 e aí ele ficou com 18. Eu quero saber quantas bolinhas que ele tinha antes de começar o jogo. Eu pego 18 e vou tirar o 8. Quando tira é o quê? Subtração. 18 menos 8 é igual a 10. E como que eu posso fazer para descobrir que 18
menos 8 é igual a 10. Eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer do 8 para chegar no 18, quanto que falta. E aí, esse quanto que falta é a diferença. Então, olha só, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Não dá 10? Então, se eu tenho 18 e eu tirar 8, eu vou ficar com 10. Lucas colocou 15 figurinhas no seu álbum e João colou 15 figurinhas a menos. Quantas figurinhas João colou no álbum? Já tá falando, ó, a menos. Então, menos é o quê? Subtração. 15 tira 5 é igual a 10. Olha como que a gente pode fazer. Eu tenho 15. Eu posso contar 5 para trás. 15 tira 1, fica 14. 14 tira 1, fica 13. 13 tira 1, fica 12. 12 tira 1, fica 11. 11 tira 1, fica 10. Então, eu tinha 15, eu tirei 5, eu fiquei com 10. Registre no visor da calculadora o resultado que aparecerá se você digitar as seguintes adições. 10 mais 2, 10, 11, 12. 10 mais 5, 10 na cabeça e conta mais 5. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 10 mais 8, ponho 10 na cabeça e conto mais 8. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 10 mais 4, ponho 10 na cabeça e conto mais 4. 10, 11, 12, 13, 14. 10 mais 3, ponho 10 na cabeça e conto mais 3. 11, 12, 13. 10 mais 7, põe 10 na cabeça e conto com mais 7. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 10 mais 9, põe 10 na cabeça e junto com mais 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 10 mais 6, 10 na cabeça, conta com mais 6. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Escreva os resultados encontrados em ordem crescente. Gente, ordem crescente é do menor para o maior e decrescente é do maior para o menor. Então, vamos lá. Aqui é crescente, então ela está crescendo, é do menor para o maior. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Com base na observação da sequência de números indica no quadro a seguir, com base na observação da sequência de números indicada no quadro a seguir, responda as questões. Então, a gente tem do número 50 até o número 99. Retire do quadro dois números menores que 68. Eu pus o 50 e o 60, gente, mas número menor que o 68 é do 50 até o 67. Todos esses vão ser menores, então vocês podem colocar quaisquer números desses. Um número ímpar que está entre 82 e 88. Então, é um só, eu coloquei todos. Então, entre 82 e 88 tem 83, 85 ou 87. Um número par que esteja entre 94 e 99. Entre 94 e 99 tem dois números pares, que pode ser o 96 ou o 98. O antecessor de 77. Antecessor vem antes. Que número que vem antes do 77? 76. O sucessor de 88, ou de 87. Sucessor é que vem depois. Qual que é o número que vem depois do 87? O 88. Agora,
escreva todos os números do quadro que são escritos com o algarismo 5 em ordem decrescente. Decrescente é do maior para o menor. Qual que é o maior número que tem 5? 95. Depois o 85. Depois o 75. 65. Depois do 65 a gente vai lá para o 59. Aí tem 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51 e o 50. Na letra C é para escrever todos os números do quadro que são escritos com o algarismo 6 em ordem crescente. Crescente é o quê? Do menor para o maior. Então, qual que é o menor número que tem o algarismo 6? O 56. Depois do 56, tem o 60, o 61, o 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, o 76, o 86 e o 96. Na reta numérica, marque os números pares de verde e os números ímpares de azul. Para eu saber quais são os números pares e quais são os números ímpares, eu tenho que saber primeiro que todo número que termina com 0, 2, 4, 6 e 8 são pares. E todos os números que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9 são ímpares. Então, vamos lá. 40. 40 termina com 0. Então, ele é par. 41. 41 termina com 1. Então, ele é ímpar. 42 termina com 2. Então, ele é par. 43 termina com 3. Ele é ímpar. 44 termina com 4. É par. 45 termina com 5, é ímpar. 46 termina com 6, ele é par. 47 termina com 7, é ímpar. 48 termina com 8, é par. 49 termina com 9, é ímpar. E 50 termina com 0 e é par. É certo afirmar que depois de um número par vem sempre um número ímpar? Justifique sua resposta. Sim, porque se a gente adicionar 1 a um número par, a gente vai sempre encontrar um número ímpar. Porque, gente, número par não são todos os números que, se eu separar de 2 em 2, não vai sobrar nenhum. Então, por exemplo, é 4. 4 eu posso fazer 2 grupos de 2 e não vai sobrar nenhum. Mas se eu colocar mais 1, vai dar 5. E aí eu vou formar os meus 2 grupos de 2 e vai ficar um sozinho. Então vai dar um número ímpar. Se for 7, 6, eu vou colocar 3 grupos de 2. Não sobra nenhum. Aí eu vou acrescentar mais 1, vai dar 7. Então eu vou continuar com os meus 3 grupos de 2, que era do 6, mas aí juntou com um do 7 e esse 1 vai ficar sozinho. Então, toda vez que eu adicionar 1 a um número par, ele vai virar um número ímpar. Vai encontrar um número ímpar. O próximo número vai ser um número ímpar, né? Ele não vai virar um número ímpar. O próximo número vai ser um ímpar. O quadro a seguir contém números pares e ímpares. Faça o que se pede. Reescreva-os em ordem crescente. Ordem crescente é do menor para o maior. Toda vez que a gente vai escrever igual são vários números. Para facilitar, o que eu vou fazer? O número que eu já escrevi, eu corto. Então, ó, fiz o 7, corto ele. Fiz o 19, corto o 19. Fiz o 20, corto o 20. 23, cortei o 23. Porque aí eu não vou confundir e não vai ficar nenhum sem fazer. Então, vamos lá. 7, 19, 23, 33, 42, 47, 54, 66, 81,
87 e 90. De todos esses números que estão nesse quadro, qual que é o maior número e qual que é o menor? O maior número, se os números estão escritos em ordem crescente, é só eu olhar a minha resposta da A e eu vou encontrar. Qual que é o maior número? É o 90. E qual que é o menor? O 7. Quantos números são pares e quantos números são ímpares? Os números pares, 20, 42, 54, 66 e 90. São 5 números pares. E quais que são os ímpares? O 7, o 19, o 23, o 33, o 47, o 81 e o 87. São 7 números ímpares. Agora, vocês vão escrever no caderno os números maiores que 30 por extenso, só os maiores. Então, olha aqui. Qual que é o primeiro número maior que 30? 33. Do quadro, os números que estão no quadro. 33. Depois o 42, depois o 47, depois o 54, depois o 66, depois o 81, depois o 87 e por último o 90. Indique o antecessor e o sucessor dos números maiores que 60. Vamos voltar lá para a gente ver quais são os números maiores que 60. Maiores que 60, o 66, o 81, o 87 e o 90. Então vamos. Ó, 66, antecessor, vem antes, 65. Sucessor, vem depois, 67. 81, antecessor, 80. Sucessor, 82. 87, antecessor, 86. Sucessor, 87. 90, antecessor, 89. Sucessor, 91. Faça o que se pede. Complete os quadros colocando os números na sequência correta. Esses números estão organizados de 2 em 2. Então, vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Agora, a outra coluna, o outro quadro. Também estão organizados de 2 em 2. Só que agora começa do 1, ó. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 e 29. Marque o quadrinho que completa corretamente cada frase a seguir. No primeiro quadro, você construiu uma sequência de números pares ou ímpares? Pares. Todos os números, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30. Todos são pares. No segundo quadro, você construiu uma sequência de números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Todos ímpares. Escreva por extenso o antecessor e o sucessor de 75. Antecessor vem antes. Então, antes do 75 vem o 74. Sucessor, depois do 75 vem o 76. Responda. Podemos afirmar que 19 é antecessor de 20? Sim. Por quê? Porque 19 vem antes de 20. 19 é igual a 20 menos 1. Podemos afirmar que 29 é o sucessor de 30? Por quê? Não, porque 29 ele vem antes de 30. O sucessor de 30 é o que vem depois. E o que vem depois de 30 é 30 mais 1, que é igual a 31. Agora, vocês irão fazer as atividades da página 77 a 86. Vocês vão analisar esse gráfico
que é o tempo médio de vida de alguns animais, e vão completar a tabela usando as informações do gráfico, tá? E depois vocês precisam de dar um título para cada coluna, para as duas colunas, tá vendo? Essa coluna e depois essa aqui também. De acordo com os números da tabela e do gráfico anterior, que animal tem o menor tempo de vida? Vocês vão voltar na tabela, vão observar o gráfico e vão ver qual que é o animal que vive menos tempo, que tem um tempo de vida menor. Escreva uma lista com os nomes dos animais da tabela, iniciando por aquele que tem o menor tempo de vida e ordenando de modo crescente. Então, vocês vão colocar o animal que tem o menor tempo de vida, depois o que tem, depois desse o maiorzinho, até chegar no que tem o maior tempo de vida. Vocês vão colocar em ordem crescente. Então, do que tem menos tempo de vida até chegar no que tem mais tempo de vida. Não podemos afirmar que todo brasileiro gosta de futebol, como costumam dizer, mas parece que a maioria torce por um time, ou pelo menos acompanha a Copa do Mundo de futebol. Pensando nisso, uma turma de segundo ano fez uma pesquisa para saber para qual país as pessoas torceriam caso o Brasil fosse desclassificado de uma Copa. Ronaldo, aluno dessa turma, entrevistou muitas pessoas. Observe as tabelas com as anotações que ele fez. Ele colocou o nome do entrevistado e a seleção da pessoa preferida se o Brasil fosse desclassificado. Então, depois do Brasil, qual que é o outro time que a pessoa torceria? Construa um gráfico no espaço a seguir apresentando os dados da tabela de Ronaldo. Dê um título para o gráfico. Então, vocês vão colocar quantas pessoas torceriam para a Alemanha, quantas pessoas iam torcer para a Argentina, para a Austrália, para a Colômbia, para a Croácia, para a França, para a Inglaterra, para o Japão, para Portugal e Senegal. Agora, responda as questões a seguir, consultando o gráfico, a tabela ou os dois ao mesmo tempo. Quantas pessoas foram entrevistadas? Quais são as seleções preferidas pela maioria? Quantos votos essas seleções preferidas receberam? Para as seleções preferidas, o que foi mais fácil observar, o gráfico ou a tabela? Para a gente saber qual que foi a seleção preferida, foi mais fácil observar o gráfico ou a tabela? Para a gente colocar qual e por quê. Capítulo 3. Brincadeiras para aprender matemática. Matemática é uma matéria muito legal de aprender brincando. Então vamos lá. Fazendo contagens. Contar de 1 em 1 vai demorar muito. Como vamos contar tantas tampinhas? Então vamos contar de 2 em 2. Será que tem uma forma de contar sem perder as contas? Que tal experimentar diferentes formas de fazer contagem? Para isso, vocês e seus colegas devem. Gente, presta atenção. Essa atividade era para a gente juntar tampinha. Vocês iriam trazer e levar para a sala as tampinhas para a gente fazer essa atividade. Como não tem como, a gente não está se encontrando, a gente vai fazer essa atividade das tampinhas depois, quando a gente retornar. Mas, para poder não ficar perdido esse início desse capítulo, o que vocês vão fazer? Vocês vão juntar 50 objetos. Pode ser bolinha de gude, palito de picolé, ou palito de dente, tampinha de garrafa, bolinha de papel, o que vocês quiserem. Pecinha de Lego. E aí você irá fazer a contagem dos objetos, separando em grupos. Primeiro vocês vão separar todos de 2 em 2, depois de 5 em 5 e por último de 10 em 10, tá bom? Então, peguei todos os meus objetos, separei de 2 em 2, aí depois separo de 5 em 5, depois separo de 10 em 10, tá bom? Trabalhando com as dezenas, a gente vai aprender o que é dezena. Dezena é um conjunto o quê? Com 10 unidades.
Circule as tampinhas a seguir, formando grupos de 10 unidades. Vocês vão contar 10 tampinhas, circular. Conta mais 10, circula. Conta mais 10 e depois circula. Quantas tampinhas há na coleção? Vocês vão contar, separar de 10 em 10 e depois vão falar quantas tampinhas tem no total. Quantos grupos de 10 podem ser formados com elas? Quantas tampinhas não foram circuladas? Aí depois eu vou colocar, logo, vocês vão colocar a quantidade de 10, mais quantas unidades sobraram sem ser circulada e vão colocar o valor total. Podemos representar os números em um quadro indicando a posição das dezenas e das unidades. Veja, gente, esse quadro chama quadro posicional. E para a gente fazer adição de números com 2 algarismos, esse quadro vai ajudar a gente demais. Então, nós vamos aprender agora e depois a gente vai aprender a usar nas adições. Então, olha só. Ele circulou 10 tampinhas e sobraram mais 5. Então, ele coloca lá 10 mais 5. Quanto que deu? Eu vou somar minhas unidades e depois eu vou somar as dezenas. Então, aqui, ó. 0 unidade mais 5 unidades, 5 unidades. Uma dezena mais nada, 1. Logo, uma dezena mais 5 unidades é igual a 15 unidades. 10 unidades formam uma dezena. 10 unidades é igual a uma dezena. Então, toda vez que eu tenho um conjunto com 10, eu formei uma dezena. Meia dezena é a metade de uma dezena. Se uma dezena é 10, a metade de 10 é 5. Então, 5 unidades formam meia dezena. Então, toda vez que a gente falar meia dezena, são 5 unidades. Agora é a sua vez. Complete os espaços das dezenas e das unidades para compor diversas maneiras o número 35. Então, olha só, aqui eu vou pôr 3 dezenas. Se uma dezena é 10, 2 dezenas será 20. 3 dezenas, 30. 4 dezenas, 40. 5 dezenas, 50. 6 dezenas, 60. 7 dezenas, 70. 8 dezenas, 80. 9 dezenas, 90. Então, se eu tenho 3 dezenas, eu tenho o numeral 30 aqui. Então, eu vou pôr 3 dezenas mais 0 unidades. E aqui eu tenho 5 unidades. Então, eu vou pôr 5 aqui. E aí, eu vou fazer a minha adição. Aqui eu vou pôr 3 dezenas e meia. Aqui eu vou pôr 3 dezenas, né? E depois mais meia dezena. Aqui eu vou colocar 2 dezenas e depois mais 15 unidades. E aqui eu vou pôr 2 dezenas e depois uma dezena e meia. E aí pensa, uma dezena é 10, meia dezena 5. Uma dezena e meia vai dar quanto? Pensem. Antes de seguir, complete as frases indicando as quantidades que faltam. Em 33, vocês vão colocar quantos grupos de 10 tem e quantas unidades sobram. Em 29, quantos grupos de 10 tem e quantas unidades sobram. Em 40, quantos grupos de 10 tem e quantas unidades sobram. Em 18, quantos grupos de 10 tem e quantas unidades sobram. Componha os números. Se precisar, use o quadro posicional. Por último, escreva por extenso os números formados. Lembrando que o quadro posicional, ele indica a posição do algarismo. Se o algarismo está ocupando a unidade, a casa das unidades ou a casa das dezenas. 7 dezenas mais 7 unidades. Depois vocês vão escrever qual que é o número que formou. 6 dezenas e 9 unidades, qual que é o número que formou. Marque um caminho no quadro ligando os números. Inicie esse caminho pela casa que contém o número 5, passando somente por casa
que são sempre uma dezena maior que o número da casa anterior. Então, olha só, vocês vão marcar o caminho ligando os números. Vocês vão iniciar pelo número 5. Qual que é o outro número que tem uma dezena a mais que o número 5? Aí depois, qual que é o próximo número que tem uma dezena a mais que esse? E assim por diante. Depois vocês vão escrever em ordem crescente os números do caminho que você marcou. Crescente, gente. Crescente é do menor para o maior. Agora complete. Contar de um em uma dezena é o mesmo que contar de quanto em quanto? Porque uma dezena são quantas unidades? Observe os grupos de tampinhas a seguir. Vocês vão observar os 6 grupos de tampinha. Sem realizar a contagem, vocês vão circular de amarelo o conjunto, não é para contar, aonde vocês vão circular de amarelo, onde que vocês acham que tem mais, e de azul, que vocês acham que tem menos. De vermelho, o que vocês acreditam ter a mesma quantidade. Hora de contar. Vocês vão escrever nas etiquetas quantas dezenas que há em cada grupo de tampinhas, conferindo as respostas. Lembrando que para contar dezena, o mais fácil é eu fazer o quê? Separar grupos de 10. Então, eu vou contar 10 círculos, 10 círculos. Depois eu vou ver quantos grupos tem. E assim eu descubro qual que é a quantidade bem mais fácil. Obrigada. Até a próxima. Beijos. Não esqueçam de ir até o aplicativo para poder saber quais são as atividades que tem que fazer, tá bom? Fiquem com Deus.